Não é somente a falta de vocabulário e de conhecimento de estruturas gramaticais que te impedem de se comunicar em inglês. Existem 4 erros que estão prejudicando a sua conversação. Vamos conhecer? Fala, protagonista! Meu nome é Luciane, eu sou mentora de inglês aqui da Raise. E se essa é a sua primeira vez no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo MM. Vídeos que te apoiam aí a ter a mentalidade protagonista e a descobrir metodologias, maneiras de chegar mais rápido na tão sonhada fluência do inglês. Se essa é a sua primeira vez, se inscreva, ative as notificações para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, espalhe para muito mais pessoas e você também ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. Nesse vídeo eu vou trazer para você o caminho das pedras aí, o que você não pode fazer, o que pode ser que você esteja errando aí e é por isso que você está tendo dificuldade de estabelecer uma conversação, uma comunicação em inglês. Então bora lá pro conteúdo? Bom, já vou começar falando que esse primeiro erro, ele é polêmico, tá bom? Primeiro erro é você se apegar a estruturas e padrões. Hoje em dia na internet é tanto não pode isso, não pode aquilo, faça isso, faça aquilo, que a gente fica bombardeado com esse monte de regras, de padrões e na hora que a gente vai sentar para conversar com alguém, vai conectar, a gente fica engessado. Você ouviu a sua vida inteira que você não pode traduzir, tem que pensar em português, tem que pensar em português. E aí o que acontece? Você que está iniciante, está aí começando a jornada de aprendizado, na hora que vai estabelecer uma conversação, trava. Porque você fica, não posso pensar em português, não posso pensar em português. Mas você ainda não tem vocabulário suficiente. E aí aquilo fica uma confusão na sua cabeça. Você fica pensando ali demais nas regras, apegados e acaba não conseguindo colocar para fora. Inclusive em relação a isso, do traduzir ou não traduzir, eu trago aqui 2 trechos de artigos de linguistas onde eles estudam justamente o uso do L1, ou seja, da nossa língua materna, como apoio para chegar na língua que você deseja aprender. Dá uma olhada nesses 2 trechos para a gente discutir um pouco. No estágio inicial, a eliminação da língua materna é completamente ilusório, considerada psicologicamente impossível. E aí aqui o Albir Hurtado ele fala, na realidade, quer aceitemos ou não, a tradução ela é uma estratégia de aprendizado usada pelos alunos de maneira frequente. Ela é conhecida como tradução interiorizada, é natural e inevitável, mas deve ser feita supervisionada por professores. Sim, gente, você pode e deve, isso é o que a gente acredita aqui na Raise também, utilizar a sua língua materna, que é o que já está aí armazenado no seu cérebro, que é o que você já sente seguro, que você já tem uma ponte de apoio para alavancar o seu aprendizado no segundo idioma. Mas assim como eles falam aqui, isso tem que ser feito com uma supervisão de um especialista, porque aí você vai fazer esse suporte, essa ponte de um idioma para o outro da maneira correta. Quando a gente entende como utilizar isso, essa estratégia a nosso favor, a gente relaxa muito mais até na conversação, porque a gente entende que não estamos traduzindo, e sim usando uma língua de apoio com a outra. Inclusive tem até uma estratégia que nós utilizamos aqui nas práticas de inglês para quem está começando. Vai falando em inglês, se não vir uma palavra em inglês, se vir em português, fala em português, fala em inglês. O importante nesse primeiro momento é você soltar, é você falar, é você estabelecer a conversação. E não tente fazer a tradução literal, 1 para 1, porque não existe, são idiomas diferentes. Mas sim, você pensar na lógica de um idioma e tentar transportar essa lógica respeitando as características do outro idioma pode ajudar muito. Mas se atente a esse primeiro erro. Não fique apegado aí a estruturas, a padrões, não deixe que isso te impeça de comunicar. A mensagem é mais importante do que a perfeição, do que a proficiência. Quando você está conversando, o principal intuito é fazer com que a mensagem que você queira chegue até quem você quer comunicar. Então, quando você tem sempre isso em mente, a mensagem é mais importante do que a estrutura, a mensagem é mais importante do que a estrutura, você vai para o momento de conversação
desprendido dessas amarras, desprendido de ficar, peraí, a pessoa usou do, eu tenho que usar. Ai meu Deus, agora é essa regra. Não, você vai solto, vai falar, vai errar, tá tudo bem, mas aos poucos você vai acertando. Por isso que o nosso fórum de conversação, que é gratuito, e se eu fosse você, eu já clicava agora aqui na descrição para poder saber mais, ele é um ambiente seguro para que você possa praticar essa conversação. Por isso que o nosso fórum de conversação, ele é um ambiente ideal para isso. Porque você vai falar solto, se desprendendo desses padrões, vai errar, vai cometer os erros que fazem parte do processo de aprendizado, porém, isso não vai impedir que você se comunique, porque a gente não pausa, não corrige na hora. Você recebe esse relatório individual depois. E aí você vai entendendo o que errou para, aos poucos, ir acertando. Mas na hora, o mais importante é a mensagem. E o fórum, ele é gratuito, é a nossa comunidade aí, é o nosso momento, os nossos encontros para falar sobre temas variados com pessoas que também estão aprendendo assim como você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Terminando o vídeo, eu convido você a acessar o link, a se inscrever e participar do nosso próximo encontro. O segundo erro é paralisar quando não sabe uma palavra. Pensa assim, você tem que chegar até o trabalho, uma reunião 8 horas da manhã, por exemplo. E aí você foi lá ligar o carro não quer ligar. Um problema, você não consegue utilizar este veículo. Aí o que você faz? Você pode ir de Uber, você pode pedir carona para alguém, você pode ir de bike, mas o mais importante é você chegar na reunião que você tem lá o horário, você tem aquele compromisso. A gente já faz isso em outras áreas da nossa vida, mas quando a gente fala de falar um outro idioma, de se comunicar numa conversação, o que acontece muitas vezes é, a gente está falando, deu uma palavra que não sabe, paralisa. Não! Tente diferentes veículos, tente diferentes alternativas para chegar ao seu objetivo final. Se uma palavra não veio na hora na sua cabeça, não vá direto para o tradutor, porque aí você perde a chance de estimular esse pensamento, de ir buscar aqui no seu cérebro, que às vezes demorou um pouquinho, mas ele encontrou, e também você perde a chance de trabalhar essa flexibilidade. Não sabe uma palavra? Tenta outra, tenta diferentes maneiras de explicar. Assim, você vai cada vez mais expandindo o seu vocabulário e melhorando a sua conversação. Inclusive, quando eu estava na Polônia, aconteceu uma história muito interessante. Eu tinha estudado 8 anos de inglês aqui no Brasil, e aí, quando eu cheguei lá, apesar de eu estar com toda a teoria na cabeça, porque eu fiz, para quem não sabe da minha história, eu fiz metodologias engessadas. Era aquela coisa, livrinho, vamos focar primeiro em consumir conteúdo para depois falar o que a gente hoje na Raise defende, que você tem que conversar desde o dia 1, com o vocabulário que você tem, da maneira que você consegue naquele momento, e aí sim ir evoluindo. Mas quando eu cheguei lá eu tinha muito conhecimento, né? Eu tinha passado por essa base grande de conteúdo, só que não tinha arena, não tinha prática. Pois bem, cheguei lá um dia, e aí eu lembro até hoje que eu tava na casa de família, e aí a mãe da família perguntou assim, "Oh, do you want sandwiches with cucumber?" Aí eu, meu Deus do céu, o que é cucumber? Cucumber, e eu ficava. Naquela época, gente, 2013, né, não tinha toda essa tecnologia. O meu celular, eu lembro, nem internet direito tinha pra eu sair procurando no Google. E eu não vi o que era cucumber. Oh, can you explain me a little bit more? E ela continuou a explicar o que era cucumber. Ela falou a cor do cucumber. Ela falou para que usa o cucumber. E nada. Até que ela pegou o cucumber, que é pepino, né? E aí, nunca mais eu vou esquecer que cucumber é pepino. Porque eu criei aquela associação. Mas percebe que o objetivo da comunicação foi alcançado, né? A gente conseguiu conversar, ela conseguiu perguntar se eu queria o sanduíche com pepino. E ela usou diferentes formas de se comunicar. Então é isso que você tem que fazer quando você esquecer uma palavra. Você tem que usar diferentes artifícios, diferentes maneiras, nem que você utilize imagens, utilize a sua linguagem corporal também, mas não vá para o português. Se você souber que a pessoa fala português, não use esse recurso que está fácil na sua cabeça, e não vá para a muleta do tradutor, né? Procure primeiro no seu cérebro, na sua mente tradutora. O terceiro erro é se limitar ao conteúdo que conhece.
Esse erro de conversação já é mais pros avançadinhos aí, para quem já tá no intermediário, que é justamente a fase de aprendizado perigo, que a gente tem que tomar mais cuidado. Inclusive até tem uma nomenclatura para isso, né? Intermediate Plateau, que é quando você meio que nada, chegou no intermediário, morre na praia. São poucas pessoas que conseguem fazer essa alavancagem do intermediário pro avançado. Por quê? Porque quando você tá ali no básico, quando você tá começando, quando você tá aprendendo as primeiras palavras, você ainda não sabe tanto vocabulário, você tem muito medo ainda de se comunicar, de falar, muitas crenças na cabeça, falta de prática, então fica um pouco robótico. Depois você já vai ganhando a manha, você já vai calculando mais o que falar, vai ficando automático. E aí a fluência vem, ou seja, você flui, consegue entender, falar e fica natural. Esse é o processo que você vai passar, e quanto mais você se negar a passar por esse processo, mais desafiante vai ficar. Tem que ter paciência mesmo. Só que aí quando você chega no intermediário, no Intermediate Plateau, o que acontece? Você já se comunica, você já fala, e aí você cai nesse erro, que é usar sempre as mesmas palavras. Não variar, não tentar esse desafio da comunicação, da conversação. E aí fica sempre igual a conversação, não expande, não procura falar sobre diferentes temas. Então é muito importante você não se limitar só ao que você conhece. Tente usar diferentes sinônimos, tente usar diferentes maneiras de falar a mesma coisa para justamente expandir a sua comunicação e melhorar a sua conversação. E de novo, reforçando a importância de você participar do nosso fórum. Por quê? Porque cada semana é um tema diferente. Então a gente já falou aqui sobre comida, sobre meditação, sobre autoconhecimento, sobre livro, sobre cultura, sobre viagem, sobre filme. Às vezes até rolam uns temas mais polêmicos aí, política, rola um pouquinho nos temas que dá uma aquecida no debate. E nisso faz com que você amplie o seu vocabulário, porque cada semana requer que você fale sobre diferentes assuntos. E vamos agora pro quarto erro. Esse aqui tem que tomar muito cuidado, hein? Falta de escuta ativa. A gente já comentou outras vezes aqui no canal a importância de quando você está se comunicando, quando você está falando o segundo idioma, você está presente. Ou seja, está ali com a intenção de ouvir, prestando atenção, para que você possa ter mais consciência e, consequentemente, mais compreensão daquilo que lhe é dito. O maior erro de todo estudante, principalmente quem está começando, é focar naquilo que não sabe e ficar pensando, como que eu vou construir a frase? Como que eu vou responder o que a pessoa me perguntou? Ai meu Deus, será que eu sei? Aí essa palavra. Então, ou você tá no tipo se arrependendo por não ter estudado ou alguma coisa que aconteceu, ou pensando em como que você vai falar, em como você vai se comunicar. E quando você traz a sua mente para o momento presente, você tá aqui 100% de corpo e de alma, muito provavelmente você vai expandir sua consciência e vai entender mais o que é falado. Você vai entender mais as frases, vai conseguir utilizar a própria pergunta da pessoa na sua resposta, pegar a esponjinha ali, ó, a pronúncia que a pessoa usou, tentar aplicar a pronúncia também. E nisso você vai aprendendo, nisso vai fazendo com que a conversação ocorra, com que você de fato responda o que a pessoa te perguntou. Não saia respondendo outras coisas, não tem interferência na comunicação. Então, presença é crucial para uma boa conversação. Isso é treino. Primeiro treino é quando você for fazer uma conversação em inglês, principalmente no ambiente onde você não está acostumado, numa reunião ou um call com alguém lá de fora, se prepare antes. Imagine essa situação, visualize você no momento. É por isso que aqui na Raise a nossa avaliação não é em formato de prova, né? 0 a 10. A nossa avaliação é no formato de vídeo, porque aí você já pode simular a situação antes mesmo que ela aconteça. E aí, quando aquela situação ocorrer, você já não vai se sentir tão nervoso, você vai se sentir mais confortável, porque você já simulou, já projetou na sua mente aquilo que vai estar acontecendo. Então é muito importante você criar esse campo visual antes, já se preparar para as possíveis perguntas, o que você vai responder, mas é claro, levar em consideração que na hora tudo pode acontecer, né? Tá ali relaxado na hora também, aproveitando, preparado para falar de outra maneira.
entendendo que não tem só um caminho, existem várias outras alternativas para você se comunicar. Então isso é o mais importante. Esteja presente no momento, esteja ali de corpo e alma, que eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua conversação. E esses erros, gente, a gente só melhora eles, só impede que eles não prejudiquem e sim alavanquem a nossa comunicação, a nossa conversação, se a gente levar essa intenção de, nossa, beleza, como é que foi essa conversação? Como é que foi essa call? Como é que foi essa reunião? Como que eu me avalio? Então esse processo analítico, esse processo reflexivo, que a gente fala tanto aqui no canal, que a gente fala tanto com os nossos mentorados, ele é crucial. Quando você de fato assume o protagonismo do seu aprendizado, se empodera e não só delega, fala, o professor que vai me avaliar, o mentor que vai me avaliar. Não, você também tem esse auto-olhar, mas um olhar de compaixão, um olhar maduro, não se criticando, entendendo onde você está dentro da jornada do inglês e entendendo como que você pode fazer para cada oportunidade de conversação que você tiver, você melhorar. E quando você tem pessoas ao seu redor que colaboram com isso, que também estejam na mesma jornada que você, que também estejam ali te incentivando, com certeza facilita. O ambiente te empodera, o ambiente te impulsiona. Então esteja ao redor de pessoas que também estejam querendo evoluir nessa questão do idioma. Por isso que eu falo para você se juntar a grupos de conversação, seja da Raise, seja em outros lugares, se expor à situação onde você tenha que conversar, porque só assim você vai perceber esses erros, perceber que se você está muito apegado a amarras, se você está indo muito para o português, se está paralisando, se você está usando sempre as mesmas palavras ou não, se está no momento presente, e aí pouco a pouco ir evoluindo. Eu de verdade espero que você tenha levado consciência para esses erros, sabendo que eles existem, fica muito mais fácil você combater e impedir que eles te prejudiquem e que você possa cada vez mais desenvolver o olhar protagonista. Não se esqueça, ative as notificações e se inscreva no canal, porque a gente tem sempre vídeo novo por aqui para te ajudar nesses desafios aí ao longo da jornada rumo à fluência.